Sou Jorge Lima, aluno do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Na disciplina Educação Mediada por Tecnologias, foi proposto como atividade escolher um dos temas trabalhados ao longo do curso e explicar sua importância para o futuro professor. Como fomos apresentados a diversos pensadores ao longo do curso, eu escolhi dois desses, Pierre Bourdieu e Michael Young, para expor. São pensadores que eu não conheci. Pierre Bourdieu é francês, viveu entre 1930 e 2002. Michael Young é inglês, viveu entre 1915 e 2002. Ambos eram sociólogos. A partir das ideias de Bourdieu e de Young, eu escolhi refletir sobre a questão da meritocracia. Justamente porque se trata de um tema que me parece que está bastante em voga atualmente. Pense que por trás da ideia de meritocracia esteja a crença de que, se todos tiverem igualdade de oportunidade, os melhores se destacarão. Pode ser verdade e até deve ser possível, mas, a partir dos pensadores, passei a desconfiar um pouco disso. Tem parecido que, sob o discurso da igualdade, se dissimula uma prática de reprodução das desigualdades. Ocorre que, na tentativa de ser neutra, a escola transmite o mesmo conhecimento para todos. Porém, não só Pierre Bourdieu e Michael Young, mas outros pensadores colocam em questão justamente esse aspecto, o conhecimento escolhido como padrão de ensino. Não se trata aqui de colocar a instituição escolar como uma vilã. A escola faz parte da sociedade e, portanto, reverbera os valores sociais vigentes. Assim, o que a escola faz é transmitir o conhecimento que a sociedade enxerga como mais importante a ser ensinado. Eu, inclusive, acho que esse conhecimento deva mesmo ser ensinado, só que talvez não deva existir uma única forma de fazê-lo. De todo modo, enquanto Young chamou esse conteúdo escolar socialmente aceito de conhecimentos poderosos, Pierre Bourdieu o chamou de arbitrário cultural dominante, justamente por ser hegemônico, por reproduzir a cultura apenas de uma parcela privilegiada e por ser imposto a todo o conjunto da sociedade. Só que, exatamente como apenas uma fração da sociedade reconhece essa cultura, aqueles alunos egressos da parte da sociedade que não partilham desse conhecimento dos poderosos têm dificuldade quando se deparam com ele na escola. Bourdieu chamou essa diferença estabelecida entre os alunos de capital cultural e sustentou que somente os seus herdeiros culturais conseguem operar o conteúdo escolar apresentado nesse formato. Assim, os alunos que não herdaram esse capital cultural não conseguem decodificar a linguagem trabalhada na escola e tendem ao fracasso escolar. Evidentemente, há exceções, mas elas são exatamente isso, exceções. Esse fracasso escolar, quando atribuído somente aos alunos, representa o que Bourdieu chamou de violência simbólica, por fazer crer que as oportunidades iguais funcionam, pois destacam os melhores alunos e revelam aqueles que não levam jeito para a coisa, ou seja, reafirmam que, pela meritocracia, cada um colhe seus próprios resultados. Mas isso não é uma verdade. Se está utilizando a escola apenas para a reprodução das desigualdades sociais, transformadas, no caso, em desigualdade escolar. E não se trata de um fenômeno social brasileiro, não é a escola desta ou daquela localidade. Trata-se de um modelo de escola universal, que é a melhor dentre as possíveis, mas que precisa diuturnamente buscar caminhos alternativos para educar de fato. As sociedades têm suas contradições e suas lutas de classe. Por isso, o tempo todo, no mundo inteiro, visões diferentes se enfrentam e uma sempre acaba se sobressaindo em relação às outras, prevalecendo e sendo aplicada não só à escola, mas às demais esferas da sociedade, como a justiça, a sociedade, a economia e assim por diante. Minhas reflexões no estágio atual me levam a crer que, para o professor, talvez possa ser útil vislumbrar o encontro entre as ideias de Michael Young e Pierre Bourdieu em torno da meritocracia para desmistificá-la. No aspecto prático, esse encontro se dá quando Bourdieu defende que a verdade precisa ser velada e que precisa ser desfeita a dissimulação das ideias de igualdade para todos e de neutralidade da escola. Já para Young, a escola precisa se perguntar se deve continuar transmitindo o conhecimento dos poderosos e se indagar, por fim, sobre qual tipo de conhecimento pode servir para aqueles alunos que precisam superar suas dificuldades e precisam se apropriar de ferramentas para participar da sociedade de maneira mais justa.
Ou seja, o professor deve privilegiar não o conhecimento dos poderosos, mas o conhecimento poderoso que sirva para empoderar efetivamente todos os seus alunos.